Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas exatas você assistirá esse vídeo. Daí eu estou fazendo cumprimento de acordo com o horário provável da sua assistência. Paz do Senhor para todos. E aqui estamos. Nós estamos fazendo esta gravação num horário como esse, em função de que logo mais eu estarei impossibilitado de dar aula, assim como os demais professores estarão ocupados e não puderam vir substituir-me. Então, nós vamos dar início a mais uma aula de Cristologia. No decorrer das aulas, no decorrer desta aula, ou desta disciplina, se apresentar algum tipo de dificuldade, só você escrever ali, porque eu certamente vou enviar a resposta, ok? Então, vocês terão a gravação, não terão a aula online, mas o vídeo ficará gravado e não há nenhum problema. Se houver algum tipo de dificuldade para alguém nesta aula, é somente me enviar ou pelo Zap, ou pelo próprio grupo, ou aí mesmo no chat, informar que não tem a oportunidade de, não teve dúvidas sanadas enquanto estudava. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por esta manhã, por tua graça, por tua bondade, pelo teu amor. Te agradeço, Senhor, por tua bênção. Te agradecemos por cada aluno, Senhor, que faz parte desse curso, deste grupo. Senhor, pessoas que desejam estudar a tua palavra, que precisam, Senhor, que a mente esteja aberta e ávida para aprender um pouco mais sobre a tua palavra, sobre os teus escritos, sobre o teu Filho Jesus, sobre tua obra e sobre tua vida. Obrigado. Receba a nossa gratidão nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, por este privilégio. Eu quero também te entregar, Senhor, cada aluno, cada mente, cada coração, cada vida em particular, família. Senhor, toca, uma obra que só tu mente pode fazer através do teu Espírito. Receba a nossa gratidão nesta manhã, nesta tarde e nesta noite, em nome de Jesus. Bom, já falei isso algumas vezes no privado, eu quero fazer esse comentário agora, aqui online. Eu também já havia feito ao vivo, mas agora estou fazendo gravado. Os alunos que estão com dificuldade financeira para efetuar o pagamento, eu já disse que não deverão deixar de estudar. Eu já abri esse precedente. Sei que é uma batalha, todos nós estamos enfrentando dificuldade. Então, não por isso você deixará de estudar, ok? Chama no privado, sem nenhum problema. Fiquei desempregado, estou com as contas muito altas, não tem como continuar pagando. Você não vai deixar de estudar por isso, porque o curso não tem um viés econômico. O propósito é ensinar as pessoas. Aprender é o dever de todos nós, a palavra. E o meu dever, além de aprender, é ensinar. E eu quero fazer isso com muita dedicação,
com muito apreço e com muita responsabilidade diante de Deus, ok? Então, um assunto que nós estamos trabalhando no nosso último encontro era e é a cristologia. Já quase indo para o final, né, e hoje nós encerraremos esta aula, mas se existirem dúvidas, pelo fato de não estarmos online, de não estarmos ao vivo, os irmãos poderão me solicitar pelo Zap, também não só pelo Zap, mas também podem enviar por e-mail as indagações, tá bom? Hoje eu não tenho como ministrar essa aula logo mais, e nenhum dos outros dois professores, e um terceiro que agora também contratei, hoje não tem condições. Hoje eu não posso mesmo, não posso. Estou antecipando aqui, que daqui a pouco eu saio de casa e só volto lá para as 10 horas da noite. Tá bom? Nós estamos falando da cristologia. E a cristologia, como nós já desenvolvemos e entendemos, é a razão central das Escrituras. Porque Cristo é a razão das Escrituras. Ele é o motivo das Escrituras. As Escrituras só existem por conta e por causa dele. Mais do que isso, ele é a própria Escritura. E aí nós estamos desenvolvendo um ponto dentro desta disciplina, cristologia, que tratava sobre a morte de Cristo. Falamos sobre as teorias sobre a morte dele. Teorias. E vamos partir daqui para lá, falar da ressurreição e falar da sua ressurreição e da ascensão de Cristo. Então nós estávamos falando das teorias. Primeiro falamos que a morte dele, na descrição, era um resgate. Eu tenho isso anotado. Depois falamos que era uma reconciliação. Lembra disso que nós lemos Carta de Paulo aos Coríntios, falando que nós temos o ministério da reconciliação? Também falamos depois que a morte dele foi uma propiciação. Ou seja, dizendo que a justiça de Deus foi satisfeita, ou seja, foi propícia pela morte do Cordeiro, pela morte de Cristo. E, em último lugar, ainda dentro da descrição da morte, nós falamos que a morte dele foi uma substituição, ou morte substitutiva. Nós falamos isso. Ok? Então, sobre as teorias, teoria você sabe que não é uma teoria, é algo que você precisa investigar, precisa pesquisar, precisa melhorar os dados comprobatórios, né? Agora, há teorias sobre a morte. Por exemplo, que quase todas as falsas teorias sobre a morte de Cristo, olha só, podem ser classificadas em 3 categorias. Primeiro, teoria do exemplo ou da influência moral. O que é que quer dizer isso? O único propósito da morte de Cristo foi exercer uma influência positiva
sobre o homem. Ó, muito mais do que isso. Nós sabemos que não é essa a realidade dessa teoria. Isso aqui não tem provação nenhuma. Isso aqui não tem nada probatório. Cristo morreu para influenciar, uma influência sobre o homem. Nada disso. Cristo morreu para salvar os pecadores, disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Então essa morte de Cristo é uma morte que ocorreu no meu lugar. Só que eu, se morresse, agora estou falando a minha pessoa, se eu morro, estou condenado ao inferno. Estaria condenado ao inferno. Mas quando Cristo morre no meu lugar, é sinal que eu, reconhecendo essa morte, do inferno livre estou. Reconhecendo que a morte foi em meu favor, do inferno livre eu fico. Está claro o que eu estou dizendo? Isso é importante atentar para um detalhe. Então, essa teoria, ela é derrubada com esse argumento tão simples. Uma outra coisa. Diz que esta teoria sobre a morte também é governamental. Em que sentido? É que o governo de Deus sobre o universo exigia que ele fizesse da morte de Cristo um exemplo do seu ódio ao pecado. Em tese, nós podemos concordar. Nós podemos concordar, em tese. Mas observe só, não é só pelo ódio ao pecado, mas muito mais do que pelo ódio ao pecado é o amor ao pecador. Isso é que nós precisamos considerar. Muito mais do que odiar o pecado, Deus ama o pecador. Por isso que o salmista diz que não basta amar ao Senhor, é preciso aborrecer o mal. Mas primeiro se ama ao Senhor. Então, muito mais do que odiar o pecado, ama-se a Deus. Então, você vê que cai por terra. Outra queda. Outra teoria que cai por terra. A chamada teoria ortodoxa. E o que eles dizem? Que a morte de Cristo foi uma revelação do amor de Deus e da pecaminosidade do homem, mas não uma substituição pelo pecado do homem. Olha só que coisa. Eu vou ler isso aqui de novo. A morte de Cristo foi uma revelação do amor de Deus e da pecaminosidade do homem, mas não uma substituição pelo pecado do homem. Ora, há contradição nessa teoria. Se Cristo não vem para morrer, como é que o homem estaria? Se Deus simplesmente, se Deus não se encarna, se não existe encarnação, estaríamos perdidos. Estaríamos destituídos, como Paulo disse, destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Como eu já disse a vocês na aula de antropologia, o pecado de Adão veio agregado a nós. Nós somos sementes dos lombos de Adão. Então, se há pecado, se eu sou um pecador por natureza, se eu sou pecador, olha como eu derrubo essa teoria. Diz que a morte de Cristo foi uma revelação do amor de Deus e da pecaminosidade do homem, mas não uma substituição pelo pecado do homem. Ué, se não foi substitutiva, a morte substitutiva, foi o quê? Jesus morreu pelo prazer de morrer, já que o homem morreu, já que o homem pecou, eu vou morrer por ele. Mas só vou morrer?
é preciso entender que quem doou-se, ou quem deu-se, quem dedicou-se foi ele próprio, de vontade própria. Com a própria vontade, ele se entregou, ele aceitou ser sacrificado. E outra coisa, ele sabia, o tempo todo ele dizia, é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue pelos principais sacerdotes, ou os principais. Ele sempre disse, é chegada a minha hora. A hora vem, a hora vem, a hora vem. Então ele tinha consciência disso. E a última teoria falsa, é que a morte dele serviu como resgate a Satanás, que afirma que o resgate efetuado pela morte de Cristo foi efetivamente pago a Satanás. Tem cada coisa, né? Satanás não foi nem pago ainda. Quer dizer, não foi no sentido de que, no sentido humano, no sentido do nosso tempo, mas já foi pago porque a sentença dele já está decretada. Falta só o cumprimento dela. Correto? Muito bem. Avançando aqui, saindo agora da questão da morte de Cristo, nós vamos para a ressurreição. É importante isso. O fato da ressurreição. Primeiro, o túmulo vazio. Ok? Eles dizem, você sabe que é uma teoria, diz que os discípulos foram lá e roubaram o corpo do mestre. Isso aí nem passa mais, né? Nem filme da Mickey, da Minnie e do Mickey. Primeiro, túmulo vazio, as aparições, nós vamos falar disso. Primeiro, as aparições. Primeiro lugar, ele apareceu, foi a quem? Primeira pessoa, João, Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, capítulo 20, versículo 11 ao 17. Capítulo 20, versículo 11 até o 17. João viu, diz assim, mas, entretanto, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, por que levaram meu senhor e não sei onde o puseram? Por que levaram meu senhor e não sei onde o puseram? Desculpe a pontuação. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone,
que quer dizer mestre. Coisa linda, né? Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então está aqui uma prova. Eu não precisaria dizer que é uma prova cabal, mas é uma prova. É uma das provas de que depois de morto, o túmulo vazio, Jesus apareceu. Então, primeiro a Maria, depois vamos a Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 9. O 10 também pode ser. Vamos lá, diz assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então, estamos pegando aqui coisas simples, só versículos. Tem mais, mas não tem necessidade de a gente passar a detalhes aqui. Primeiro apareceu a Maria Madalena, depois apareceu as mulheres. E agora vamos ver a outra aparição. Primeira aos Coríntios. Primeira aos Coríntios. Vamos lá. Primeira aos Coríntios. Capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Coríntios 15, primeira aos Coríntios 15, versículo 5. E apareceu a Cefas, depois aos 12. Cefas, depois aos 12. Então, quem é Cefas? Você sabe que Cefas era um outro nome com respeito a Pedro. Depois de aparecer a estas pessoas que eu citei, vamos a Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, de Lucas, 24 de Lucas, versículo 13. Veja o que está lá.
24 de Lucas, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupais? Ou que vos preocupa, desculpe. E de que ides? E de que ides tratando à medida que caminhais? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardo de coração para crer. Olha que coisa. Ó nécios de coração e nécios de tardo de coração, para que tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Que coisa linda, né? Imagina, está conversando a respeito de alguém que havia acabado de ser assassinado, crucificado. Imagina. Em breve, né? Em breve. Falta muito não para nós. Estavam conversando a respeito dele. Poxa, ele falou que ia redimir, resgatar o seu povo, mas morreu. Ele tinha dito que no 3º dia ressuscitou, e até agora nós só sabemos o que disseram. Jesus estava bem ao lado dele. Aleluia.
conversando com eles, e eles não sabiam que era o mestre. Já pensou que pode ter acontecido isso com você e comigo também? Conosco. Jesus às vezes está ao nosso lado e a gente não sabe. Às vezes ele se personifica. Um anjo se personifica numa pessoa. Está ao nosso lado. E nem nos tocamos disso. Eu me lembro que uma vez, faz anos, foi na década de 80, eu fui numa vigília. Eu não tinha costume de ir à vigília, mas fui convidado para ir. Vigília em igreja. Eu costumava ir em casa de alguém. Eu não estava habituado a ir em vigília. Naquele dia eu fui. Uma vigília. Lá em Xerém. Aí, passei pela porta, tinha um homem na porta, na entrada da porta. Mas nem me chamou a atenção aquilo. Fui para frente da igreja. Lá igual, assim, a igreja que nós fomos, estilo Cordovil. De um lado senta coral, do outro lado senta a orquestra. Ali em Cordovil senta a Orquestra Finlândia, do lado direito que entra, do lado esquerdo senta coral Vozes Angelicais. Nessa igreja, do lado direito que entra, sentou toda a mocidade. Todos os jovens sentavam ali. E do lado de cá, o pessoal da igreja e outros visitantes, porque naquele dia não tinha coral, nada disso. Aquele moço que estava à direita me causou uma impressão tão forte, tão impactadora, que eu vou confessar um negócio para vocês. Aquilo era um anjo do Senhor. Aquilo é um anjo. Eu até falei com um irmão que estava comigo no dia, quando eu saí da vigília. Eu não tinha noção daquilo, mas eu falei para ele, que coisa interessante. Aquele moço, por que eu estou dizendo isso? Eu lembro que eu estava bem distante dele na igreja, e aí a igreja começou aquele mover, uma glória na igreja, estavam vários homens de Deus na igreja, que eu não tinha intimidade. Estava Jorginho, estava Daniel, acho que foi em 84 isso. Estava Danielzinho, estava Eliseu Ignes, estava Paulo César, estava Antônio do Barreto, estava Camilo, estava Terezão, irmão Apolônio, assim o púlpito, mas tinha mais ou menos umas 20 cadeiras. E tinha um Alex, que veio de São Paulo também, um homem, um vaso. Ele até veio, foi em Cordovil na época. Foi convidado para pregar lá. Mas eu me lembro que Deus tomou aquele homem na porta, escute só, de uma maneira que eu nunca vi alguém ser tomado assim. E aí dizia assim, ele dizia, eu me lembro disso até hoje, aquela voz que ecoava, parecia que tinha, era no universo a voz que ecoava. Dizia assim, eu sou o Senhor, e eu estou aqui passando revista à tropa. Eu vim enviado para revistar a tropa. Eu não entendi aquilo, ainda não entendia, não tinha ainda a maturidade que eu tenho hoje, se bem que eu ainda estou aprendendo muita coisa. Mas aí de repente o homem desapareceu. Quando eu saí, fiquei procurando ele. Irmão, nunca mais vi aquele homem. Eu fiquei com a mente, até achei que eu tivesse visto na Garagem Céu, na época que a Flor de Lis ia muito lá, que ainda não tinha essa fama toda. Mas o que eu quero dizer? Às vezes, o anjo está. Mas você acha que vai ver um anjo assim, asas, brilhante? Não. Às vezes o anjo é personificado. É uma pessoa, uma criança, é um adulto.
um ancião. Deus, como diz o escritor aos Hebreus, diz para observarmos a hospitalidade, as quais, praticando, alguns hospedaram sem saber anjos. Ok? Continuando a nossa aula, ele apareceu aos discípulos, já falamos, mas, aliás, falamos dos discípulos no Emaús. Agora vamos falar do restante dos discípulos. Lá no 36 de Atos de Lucas 24 ainda. Vamos ao 36. Olha o que diz. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Imagina, morreu, se apresenta diante de ti, diante de nós, e diz: paz seja convosco. Você não sai correndo? Você não sai desaparecido? Você não bota o pé na estrada? Duvido que não. Paz seja convosco. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhe disse: e estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Que maravilha, né? Imagine ver o Senhor. Ver o Senhor. Nesse caso aqui, ele não estava glorificado. Você imagina? Viu ele ressurreto, mas ainda não havia sido assunto aos céus. Ok? Retomando ainda sobre a ressurreição. João 20. João 20. João 20. João 20, 26 a 29. João capítulo 20, 26 a 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo
e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Que coisa linda, né? Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Coisa linda. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres e sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Veja que coisa, irmão. Veja que coisa terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Ainda temos outra. 21 de João. 21. Só anota, não vou ler esse não, que esse é grande. João 21. Versículo 1 até o versículo 23. Deixa anotado aí para você. Agora essa outra eu vou ler. Ele apareceu a mais de 500 pessoas. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu gosto desse versículo bastante. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Então, isso são testemunhos de que Cristo ressuscitou e visto foi. Miriam, me arranja um pouco d'água. Ressuscitou e foi visto por várias pessoas. Até Paulo diz que foi a ele um abortivo. Agora vamos falar da natureza desse corpo da ressurreição de Cristo. A natureza desse corpo. Primeiro, era um corpo real. Corpo real. Você sabe o que é um corpo real? Vamos ler essa passagem. Vamos ler essa passagem. João 20, 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O discípulo a quem Jesus amava. Não esqueça, eu não mandei convite agora cedo para vocês, porque essa é uma aula extraordinária. Porque logo mais eu estarei incapacitado de dar aula e não tem nenhum professor que poderá me substituir devido aos compromissos que eles também têm com as suas respectivas disciplinas. Tá bom? Então vamos lá.
Se você entrou aí agora e quiser convidar algum irmão que possa, talvez esteja em casa, João 20:20. Mas de qualquer forma a aula vai ficar gravada. Diz assim: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então veja só, a ressurreição, antes de Cristo ascender, ele possuía um corpo normal. Corpo normal, carne e osso. É o que ele disse para Tomé. Tomé, olha as minhas mãos. Disse também aos discípulos. Olha os meus pés, olha os meus cravos. Põe a mão aqui no meu lado direito, onde vazou a lança do soldado. Tem alguma coisa para comer aí? Ele comeu pão e peixe. Por que fez isso? Para provar que era um corpo humano real. Que era humano real. Não foi nenhum fantasma, tá bom? Fantasma a gente vê na televisão. O Gasparzinho, o fantasminha camarada. Ok? Mas eu também tenho outro texto para a gente ler. Nós vamos ler ainda, do capítulo 20 ainda de João, pelo menos 4 versículos, que fala ainda da natureza do corpo dele ressurreto. João 20, versículo 25 até o 29. Veja o que diz só. 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, por que eu li esse texto ainda de 25? Deixa eu continuar. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. Quem estavam reunidos? Os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe do meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Então, o que esse outro subitem indica? De que a ressurreição dele, o fato da ressurreição, a natureza da ressurreição, foi identificada também com aquele que fora colocado no túmulo. Por quê? Porque aquele que fora colocado no túmulo, veja, se ele, estou falando corpo, se ele morreu e não tem um corpo, como é que colocaria dentro da sepultura? E por que colocaram soldados tomando conta se não tinha ninguém ali? Evidentemente que tinha. Mas ele saiu do túmulo, naturalmente, que foi ressurreto ou ressuscitado pelo Espírito Santo, é o que Paulo diz. E o Espírito da Paulo fala lá em Romanos. Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus. Eu estou vendo aqui uma pessoa ou duas. Deixa eu ver. Irmã. Irmã Lília. Pai do Senhor. Missionária Lília. Pai do Senhor. Tudo bem, querida? És bem-vindo. Eu estou
dando essa aula hoje, Pai do Senhor, agora pela manhã, porque eu já falei isso lá no início, que logo mais surgiu um imprevisto, eu não tenho como ficar aqui em casa para dar essa aula. Os outros professores, um deles vai substituir um outro no outro curso, que parece estar com problema de Covid, e o outro tem um compromisso no outro curso do MEA. Então eu, como tenho esse compromisso à noite, no outro curso, e não tinha, ou não tive, não tenho quem me substitua, hoje, aí eu mesmo estou dando essa aula agora de manhã, vai ficar gravada, e havendo dúvidas, é só escrever aqui no chat, tá bom? A senhora tem liberdade de escrever no chat, qualquer dúvida, não só a senhora, mas todos quantos desejarem ou tiverem dúvidas na hora de operar, na hora de assistir esse vídeo. Ok? Então, assim que eu terminar da produção, a produção do vídeo, eu vou avisar para todo mundo no grupo. Eles podem assistir depois já gravado, mas também podem me indagar caso fique alguma dúvida após a aula. Continuando ainda, estamos falando sobre a ressurreição do Mestre. Sobre a natureza do seu corpo. Também a natureza do corpo, o corpo foi transformado de modo a nunca mais ser sujeito à morte e a limitações. Vamos à epístola de Paulo aos Romanos. Vamos falar das limitações, da sujeição. Ele está livre da morte e das limitações. Romanos, capítulo 6, versículo de número 9. Romanos, capítulo 6, versículo de número 9. Seis, 9 de Romanos. Diz assim: sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Deu para perceber? Se ele ressuscitou dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pronto. Mas escute. Morreu porque quis morrer. No sentido de ter dado a sua própria vida. Mas não só morreu aleatoriamente. Morreu por causa de um propósito. Ele não obedeceu propostas, mas tinha um propósito. Morreu. Mas morreu e graças a Deus que ele ressuscitou. E uma vez ressuscitado, uma vez ressurreto, provou o poder dele sobre a morte e mais ainda, concedeu-nos o privilégio de gozar dos benefícios da sua ressurreição. Então, qual é o significado da ressurreição? Primeiro, para Cristo, provou que ele era o Filho de Deus. Vamos a Romanos, nós já estávamos lá. Vamos até
Romanos 1, versículo 4. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é prova que ele era filho de Deus, está aqui. O significado da ressurreição. Só filho de Deus poderia ressuscitar, poderia ressurgir. Outro ponto, aí a letra da maneira que você quiser colocar. Segundo, confirmou a verdade de tudo que ele dissera. Vamos ler Mateus 28. 28 de Mateus. Evangelho de Mateus. Irmã Lília, acompanha comigo. Está acompanhando? Evangelho de Mateus, segundo Mateus. Deu um sinal, irmã Lília. Deu um sinal aí para mim. Tá indo bem o som, a imagem? A senhora não falou nada até agora. São Mateus, ou Mateus 28. Irmã Lília, fala alguma coisa, irmã Lília. Ah, agora sim. Aí sim. Graças a Deus. Senhora, de lembrança é o pastor Elias, tá? Diga que estamos orando por ele, pela igreja, por aquelas irmãs, aquele pessoal que está passando por aquela dificuldade de Covid, tá bom? Pode avisar que nós estamos intercedendo. Maravilha. Mateus 28. Mateus 28, versículo 6. Olha o que diz. 28, 6 de Mateus. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Que coisa bonita, né? Então, só confirma a verdade de tudo que ele havia dito. Ele disse que o Filho do Homem iria ser crucificado, iria morrer, julgado, mas ao terceiro dia ressurgiria. Está confirmado. Primeiro para ele, isso aqui, o significado para Cristo. Agora para todos os homens. Primeiro aos Coríntios. Vamos lá, irmã Lília. Primeiro aos Coríntios. Capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 20. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 20 é o versículo. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ok? Tá claro?
Então está aí, para todos os homens, como eu estava dizendo. Primeiro, ela torna certa a ressurreição de todos e também garante a certeza do juízo vindouro. Atos 17. Atos 17. Atos 17. Atos capítulo 17, versículo 31. Vejamos o que diz. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, para os homens, a ressurreição, o significado dela, é também a certeza ou garantia do juízo vindouro. Mas ainda agora, para os crentes, é a certeza perante Deus, para os crentes, dá certeza de aceitação para Deus. Dá certeza de aceitação para Deus. Romanos ainda, voltemos lá em Romanos 4. Romanos 4. Romanos 4. Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então veja só, se ele ressuscitou por causa da nossa justificação, então dá para nós a tranquilidade, a confiabilidade de que a ressurreição dele tem um sentido, não filosófico, mas um sentido prático. Que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, com que objetivo dessa morte? A morte é substitutiva e propiciatória. Mas por que ressuscitou? Ressuscitou porque há a expectativa e a perspectiva e prospecção de que por sua ressurreição também somos vivificados. Quero dizer, vamos também ressuscitar ou do túmulo, ou vivificado do túmulo, ou se Jesus vier antes da nossa morte física e nos conduzir com ele, seremos ressuscitados desse corpo inglório para um corpo glorificado. E ainda, dentro do significado para os crentes, é que esta morte e essa ressurreição, ela supre poder para o serviço cristão. Efésios, pega lá, irmã Lília, só tem a senhora, hein? Efésios. Efésios, capítulo 1, de Efésios, versículo 19.
E qual suprema grandeza do seu poder para os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de tudo ou de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então veja aqui que coisa maravilhosa. Olha a posição aonde é difícil às vezes nós entendermos essa palavra. Mas a posição aqui é nossa. Veja, Cristo está assentado acima de toda essa dominação. E nós estamos com ele lá. Nós não estamos acima, ou seja, não somos maiores do que os principados. Mas como igreja, como crentes, estamos acima, estamos nos lugares celestiais. Nós já estamos assentados lá. Só não damos conta disso. Aquela posição, nos lugares celestiais, nós já estamos lá em cima. É claro, no sentido físico, não. Mas no sentido espiritual, esta é a posição que nós estamos. Tá claro? Para Deus e por Jesus Cristo, estamos lá, pelo poder que nele opera. Outra coisa, o significado dessa ressurreição para os crentes é que ela garante a ressurreição do crente. Segunda aos Coríntios, vamos voltar lá. Segunda, capítulo 4. Capítulo 4. Miriam, pode me arranjar um pouco com água, por favor? Capítulo 4. Versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará. Tá vendo, Manília? Também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Que maravilha, né? Um golinho de água aqui. Vou dar uma refrescada nas cordas. Vou repetir esse versículo. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha que coisa! Como isso é lindo! Olha como isso é maravilhoso. Isso é garantia para o crente a ressurreição, da ressurreição certa. Significado da ressurreição ainda para os crentes. Designa Cristo como cabeça da igreja. Lembra lá que lemos agora há pouco em Efésios 1?
esse é. Não é o cabeça, é cabeça. Não tem esse artigo que nós usamos. O cabeça. O texto literal é cabeça. Está lá no grego. Cabeça. Tá aqui, ó. Vamos voltar. Efésios 1, 19 a 22. Diz assim: e qual suprema grandeza do seu poder para os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora o 21, que é para guardar. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Garantia. Que garantia? Garantia para nós crentes. O que é a garantia? A garantia da ressurreição, da posição que nós crentes. E outra, ou por último, há uma garantia, ou garante-nos, um sumo sacerdote misericordioso. Eu quero ler esse texto. Epístola aos Hebreus. Irmã Lilian, pega aí, Epístola aos Hebreus. Aos Hebreus. Aos Hebreus. Aos Hebreus. Aos Hebreus, só um pouquinho. Fugiu a folha, peguei aqui de volta. A folha fugiu, mas já peguei. Hebreus. Aos Hebreus. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 14 até o 16. Vamos lá. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, vou repetir o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Está dizendo que a morte dele, a morte e a ressurreição tem significado específico para nós crentes. O último significado da morte e ressurreição é que garante-nos um sacerdote misericordioso no céu. Acheguemos-nos, ao 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Amém? Vale um amém. Então, falamos da morte, falamos da sua ressurreição e, por último, agora vamos falar da sua ascensão. O que é a sua ascensão? É Cristo como assunto ao céu, ok? Na aula vindoura, eu acredito ser eu mesmo a dar essa aula. Eu já vou entrar, já vou começar a doutrina escatologia. Por quê? Além de ser muitos os pedidos, mas eu, para trabalhar com a ascensão de Cristo, eu vou precisar muito mexer na escatologia. Então, vocês já se preparem para a nossa próxima aula, porque eu vou segurar pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Eu estou encerrando agora a ascensão, cristologia. Eu entraria agora na doutrina do Espírito Santo, mais 2 aulas terminaria. Mas eu já quero começar a escatologia. Vou começar na próxima aula, se eu viver até lá, se der tudo certo, vivendo até lá. Vou começar a doutrina das últimas coisas. Por quê? Porque está uma confusão aí generalizada no ar, nos púlpitos da igreja, confundindo esse tempo como o princípio das dores. E não é princípio das dores. Tá bom? Tem gente confundindo. Esta semana mesmo, acho que foi segunda-feira, eu encontrei um obreiro e ele estava completamente confuso acerca da escatologia, confundindo esse período aqui com o período do milênio, confundindo o período do milênio com o período daqui, confundido porque ouviu, eu já falei isso e vou repetir, ficar assistindo vídeo de várias pregações, várias pessoas falando de um assunto, e às vezes vem no meio do trigo, vem joio. E se a pessoa não tiver mente, se não tiver cabeça, ela acaba, se não tiver estrutura e lastro, acaba se confundindo. É o caso. Aí botou a mão assim, diz assim, poxa, pastor, caramba, eu sempre aprendi assim. Na igreja que eu era da igreja do fulano de tal, sempre aprendi assim. Eles sempre fizeram isso. Eu sempre achei que era dessa forma. Então nós vamos estudar escatologia, se o Senhor me permitir viver até lá, evidentemente. Tá bom? E passando para a escatologia, a gente vai ter que voltar aqui nessa questão da ascensão. Mas vamos lá. Ascensão, ou seja, assunto ao céu. Vamos falar dessas características. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Só um pouquinho. E às vezes a folha agarra uma na outra. Atos, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, versículo 9 em diante. Vou achar aqui. 9, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, a vida deles, e uma nuvem o encobria dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá de modo como viste subir. Está vendo que a ascensão implica a gente estudar um pouquinho de escatologia? Como ele virá? Vou precisar falar sobre isso. E é já na próxima aula, permitindo Deus. Qual o significado dessa ascensão? Primeiro significado, irmã Maria, irmã Lilian, desculpa, é o fim do período da limitação a que Cristo se sujeitou. Ou seja, enquanto aqui na Terra, o corpo limitado se sujeitou, encarnou, viveu tudo aquilo que nós vivemos aqui hoje. Quando ascendeu, quando ocorreu a assunção dele, ou ascensão, desculpe, quando aconteceu, acabou a limitação do corpo humano. Acabou. Agora é Cristo glorificado. Então, primeiro, acabou a limitação do corpo humano que ele se sujeitou. Segundo, ainda dentro do significado, o que implica? Qual é o significado? Exaltação. Vamos ler Efésios. De volta. Efésios, capítulo 1 de novo. Onde já estávamos. Capítulo 1. Capítulo 1. De Efésios, versículo 20 a 23. Eu li até o 21 naquela hora, mas agora eu vou ler do 20 até o 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Viu que poder que ele legou? Eu estou vendo aqui, peraí, deixa eu ver o que a senhora escreveu. Isso, irmão, é verdade. Nós vamos exatamente isso que a senhora falou. Mas a senhora falou uma coisa de Deus agora. A escatologia acaba com essa perturbação toda. É verdade, vai acabar. Tá? Vai acabar com essas conversas aí. Tá bom? O nosso objetivo é estudar a Bíblia. É estudar a Bíblia. Bom, a ascensão. Ainda sobre a ascensão. É o início de seu ministério sumo sacerdotal, que já falamos em Hebreus, né? E a preparação de um lugar, por último, para seu povo. João 14, 2 diz, 1 e 2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas,
Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu não vou teria dito. Vou preparar o lugar. E quando eu for preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu nem precisei dizer a referência, vocês já sabem. Vocês já sabem que é João 14, 1 em diante. Também a ascensão dele significa o senhorio dele sobre a igreja. Colossenses, para a gente terminar. Colossenses, epístola aos Colossenses. Epístola aos Colossenses. Epístola aos Colossenses. Filipenses, passou Efésios, Filipenses, Colossenses. Epístola aos Colossenses, capítulo 1, 18, versículo. 1, 18, versículo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vale um amém, irmã Lília? Vale um amém? Então eu vou precisar parar agora. Meu dia hoje acabou. Só retorno agora lá para as 10 horas da noite. Mas os irmãos que vão assistir gravada a aula, havendo qualquer dúvida, terão a liberdade de, no chat, escrever e também enviar para mim no próprio Zap, tá bom? No próprio Zap poderão enviar perguntas e obterão as respostas necessárias para tal. Que Deus abençoe. Eu quero, mais uma vez, eu falei no início, vou falar agora. Os irmãos estão com dificuldade para pagar o curso. Não abandone o curso. Não estamos com... O curso, o valor é bem módico. Mas eu não quero que você fique sem estudar, porque está sem dinheiro para pagar. Não tenha vergonha. Não fique constrangido. Nenhum problema. Chama no privado. Explica. Olha, eu não vou ter dinheiro agora, não estou conseguindo, estou desempregado, estou endividado, fiquei doente. Não sei. Fala no privado, não tenha vergonha, seu irmão. Quer ficar constrangido comigo? Quer ficar constrangido comigo? Sou seu irmão em Cristo. Se eu não entender que você está passando por esse problema, eu não posso exigir que alguém me entenda quando eu estiver passando pelo mesmo problema. Como já passei várias vezes e sempre teve quem me entendeu. Tá bom? Então, não... Irmã Lília, faça-me um favor, avisa o grupo lá da sua igreja, para não deixarem de assistir. Fala com a Kellen, fala com aquele povo que ainda que pararam de assistir aula, não parem de assistir. O objetivo é fazer com que os crentes aprendam a palavra de Deus. Por favor, a senhora tem a minha procuração, meu endosso para falar lá na sua igreja, para aqueles irmãos não deixarem de nos procurar para voltarem a estudar. Tá bom? Todos eles. Um abraço para a senhora, Pai do Senhor. Dá um abraço forte no pastor Elias. Um abraço no pastor Gerson, no pastor Vitor, no pastor Boni, em todos os irmãos. Pastor Evandro, o Rui, o Raimundo, o Armando, todos eles, todas as irmãs também. E mais uma vez explicando que hoje eu tive que fazer esse vídeo agora e já deixar gravada a aula,
porque eu não terei condições de estar aqui na parte da tarde, tá bom? Eu já estou daqui a pouco me saindo e só vou voltar mais tarde, lá para as 10 horas, até porque eu tenho um compromisso e vai avançar de horário, tá bom? Deus abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos ou que tivemos de aprender a Tua palavra. Senhor, parece coisa de somenos, mas é a Tua palavra, que foi lida e ensinada aqui com a dedicação necessária. Obrigado por Tua graça, Tua bondade, Teu amor e Tua misericórdia. Senhor, a nossa gratidão. Abençoa a irmã Lília. Senhor, obrigado pela vida dela. Abençoe os outros alunos. Abençoe, Senhor, aqueles que vão assistir o vídeo depois. Senhor, toma nas tuas mãos com graça, com a tua misericórdia que é boa, Senhor, com a tua bondade que é perfeita e com a tua graça que é soberana. Abre a mente e o entendimento, que na próxima aula estejamos aqui para mais uma etapa nossa de compromisso, que é aprender mais acerca da tua palavra. Toma o Adriel, toma a Gisele, toma o Walter, toma a Josina, toma, Senhor, a Lívia, Lisane, toma a irmã Valéria, toma a Anitta, a irmã Norma, a irmã Neuzi, toma, Senhor, a irmã Maria das Graças, a irmã Maria da Glória, toma cada um em tuas mãos e dai da tua bondade. Também o Binho, Senhor, o Marquinho, que não tenho visto, não tem assistido a aula, Senhor, ajuda teu servo, toma a sua casa, seus filhos, e mantenha a tua mão sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmã Maria, irmã Lilian, missionária Lilian Júlia, um abraço para todos, Deus abençoe, até breve.